Tá, e aí eu quero entender, porque você tem um diferencial. Além de você ser mulher tão nova no mundo do drift, você também entrou muito bem no mundo digital. Tipo, você tem o seu canal no YouTube, 300 e poucos mil inscritos, fez vídeo viral, no seu Instagram também, quase 1 milhão de seguidores. Então, como é que você ainda encaixou isso no meio de tudo isso? Da onde veio ser ativa nas redes sociais e crescer nesse meio? Então, meu sonho de pequenininha sempre foi ser youtuber. Eu tinha até um Antes canal. de ser Nossa, piloto? antes. Eu andava de moto, mas eu não gravava coisa de moto. Eu gravava, tipo, trollagem com a minha prima. Eu fazia Aham. trollagem, aí, por exemplo, minha mãe dormia, eu ia lá, pegava espuma, creme cheese. Não, creme cheese não, É, de barbear, espuma de barbear? Não é nem espuma, Chantilly, chantilly. chantilly. Aí, sei lá, minha mãe dormindo, eu passava. Aí, sei lá, desafio Isso de antes de quem. você. Com quantos anos? Eu Antes. tinha, acho que uns 7 anos. Caraca, tudo seu foi muito novo, né? Você não havia, já era muito para Muito, frente. fazia slime. Aí quem conseguia ficar mais tempo com gelo e sal na mão com a minha Eu lembro desse prima. desafio. Nossa, muita coisa assim. E então sempre foi um sonho. E aí, quando a gente decidiu montar o carro de drift, fazer a minha primeira pilotagem, um cara que confiou, confiou não, Acreditou? que acreditou em mim desde o começo foi o Mael da 048, que foi quem pilotou meu carro. Então, antes de eu começar a fazer drift, o pai tinha conversado com ele e tal. Pô, o que você acha de fazer um projeto pra minha filha? Ela quer começar no drift. Ele topou, assim. E vai Irado. que não der certo, tá ligado? Sim. Ele topou. E aí, meu primeiro vídeo do canal foi lá decidindo as cores da plotagem da minha BM e tal. Eu tinha 11 anos. E meu primeiro vídeo do canal já monetizou. Ele já pegou muita view, então. Já, porque imagina, cara, eu tinha 11 anos e ia começar a fazer drift. E pegando uma BMW, a galera vendo Exatamente. você tunar. Mas você lembra quantas views pegou na época? Cara, eu acho que tava chegando a 90, por aí, 90 mil, e aí chegou a 100, que foi uma semana, assim, foi crescendo muito Já foi rápido, sabe? rápido. Porque, cara, né, foi logo o começo, eu acho que em um mês eu já tava com 10 mil seguidores no YouTube, E aí, seu foco no começo foi o YouTube. foi. E aí eu comecei, na real eu postava algumas coisas no Instagram, de moto, de kart, mas eu não era tão forte. Aham. E aí, conforme foi indo pro YouTube, eu fui alimentando o Instagram também, né? Mas hoje seu Instagram passou o YouTube. O que Passou. que você diria que aconteceu aí? É porque eu foquei muito no YouTube e na pandemia, assim. Aham. Por exemplo, quando teve aula online, tinha vezes que eu gravava vídeo pro YouTube, gravava 7 vídeos num dia. Teve uma época que Caraca. eu tava postando vídeo todo dia no YouTube, tava crescendo Entendi. muito. Só que aí quando voltou às aulas, que foi quando me pegou, sabe? Voltei meio perdida, porque todo mundo, na real, voltou meio perdido pras aulas, Sim, porque ninguém tava acostumado online e era muito desorganizado, sim. sabe, na época. Agora eu tô estudando online, mas é outra coisa, né? Nem se compara com a online que teve, porque era pra ser 15 dias e, E né? ficou meses, a galera entendendo como era. Exato. E aí, então, você até falou da escola. Então, como é que você equilibra hoje? Essa rotina é mais online, fazendo a escola, e você consegue viajar e fazer. Porque eu imagino que isso atrapalhou em algum momento, Exato. né? Porque... Ano passado eu fui pro ensino médio. Aham. Foi algo. Porque ensino médio é muito mais puxado do que Sim, fundamental, sabe? Então, assustou muito. Tinha prova toda quinta-feira, tinha. Toda quinta-feira tinha duas provas, aí terça eu tinha aula das 7 às 6 horas até 6h20 da noite, assim. Então, e o tempo que eu tinha, eu não conseguia nem treinar no simulador, não conseguia nem fazer academia. Porque o tempo que eu tinha, eu tirava pra estudar. Porque eu faltava muito, né? sim, Então eu perdia muito conteúdo. Então, o ano passado acabou que foi um ano meio estressante, assim. Não consegui voltar totalmente com o YouTube também, sim. por conta do colégio. E aí, esse ano eu optei em ir pro online, porque ia ser muito mais tranquilo. Eu ia viajar, eu ia poder fazer aula onde eu estivesse. E ia ser muito mais tranquilo, Sim, sabe? Não ia ter aquela cobrança, aquele negócio, sabe? E eu não queria deixar os estudos também, né? certo. E eu pensei muito também, porque meu Deus, eu gosto muito dos meus amigos do colégio. O bom também é que eu convivo com muitas pessoas. O bom do meu trabalho é que eu convivo com muitas pessoas, vejo muitas pessoas. Então foi Aham. algo que não me afetou. Mas quando eu saí, eu pensei muito na minha carreira. Tipo, meus amigos não vão dar o meu futuro, sabe? Eu pensei nisso. Eu vou dar meu futuro. Então eu que vou Visão atrás. demais, hein? E quem é amigo de verdade fica, sabe? Perfeita análise, com 16 anos, incrível escutar isso de você. Porque eu acredito Obrigada. muito nisso, e aí até ia te perguntar, tipo assim, hoje a gente tá falando você tá no mundo do drift, né?
A pergunta que eu ia fazer é assim, o que você pensa de faculdade? No sentido, você vai fazer algum curso ou algo que você acha, acabou a escola aí, você vai aproveitar para ir all-in no mundo do drift? Então, sobre a faculdade, eu vejo que seria algo que iria me atrapalhar. A focar no que você quer fazer. Exatamente. Se o colégio já me atrapalhava nas minhas coisas, por exemplo, eu perdi a oportunidade de testar a categoria nova. Entendeu? Tipo, a NASCAR chamou uma vez pra testar e eu não pude porque não tinha a segunda chamada das provas que eu ia fazer na semana. A NASCAR te chamou pra É. testar o carro. Exatamente. E aí eu não pude por conta do Caraca, colégio. Imagina, é uma que grande loucura. oportunidade. Eu perdi muita oportunidade no Sim. passado por conta do colégio. Então, fazer faculdade, acho que ficaria muito puxado. Mas eu até pensei em fazer engenharia mecânica. Mas, Pra te ajudar em alguma pensando coisa. assim, engenharia mecânica sairia muito do foco que eu quero. Eu acho que seria muito mais fácil, muito melhor eu fazer um curso, sabe? É, um curso que te prepare especificamente para alguma coisa que você quer. Exatamente, porque engenharia mecânica não vai focar num carro de drift, tá ligado? Sim. Mas e aí vem minha outra pergunta. Você acredita... Como é que você vê esse hoje o lado financeiro? É que você é muito nova ainda para talvez visualizar. Mas o drift é uma categoria que você sente que você consegue viver do drift? Só se tu tiver patrocinadores. Patrocinadores. Porque a Porque competição só não... andando... Ela não tem- premia os pilotos tanto. Então, Como é que até funciona? premia, só que Não tu é tem algo que que estar você lá em cima, viveria. tá ligado? Exato. Você tem que estar lá em cima pra ser premiado. E não é algo que não consegue, que você não consegue sustentar, sabe? Entendi. Que é muito mais gasto do que você ganha, assim, na premiação. É muito mais. Porque vai lá, o carro quebra, pneu vai muito. Muito caro. Por exemplo, lá no Mega, eu dava 2 voltas e acabava o pneu. 2 voltas acaba o pneu. Acabava o pneu. E aí teve até uma Caramba. volta que eu até fui tentar dar a terceira volta, na última curva, lá na última lançada, estourou meu pneu, e aí ficou só o aro, assim, né? Estourou o pneu, ficou o aro, e eu continuei até. Caraca, só no ar. O bom é que minha roda é forjada, a roda da Giza é forjada, e aí segura, foi, né? deu tudo certo. Não Mas fazer quebrou nada. drift com a roda estourada é loucura. No aro? Ah, é porque era a minha última volta de armap, eu Sim. ia aproveitar, né? Eu não ia perder. Caraca, que loucura. E aí o pai, pô, tu continuou, maluco, não sei o que. Eu falei, eu continuei, era a minha última dele. Não, tá certo. Então tu diria que, assim, dá pra viver, mas tem esse desafio onde você tem que trabalhar mais com o lado de patrocínios pra isso meio que sustentar. Então, eu não digo que dá pra viver, sabe? Porque é muito custo. Automobilismo é muito custo, muito custo. Caro, entendo. E eu digo até, a primeira coisa que tu tem que ir atrás é pneu. De Tá. patrocínio.